Os ucranianos desceram do blindado para começar um ataque à trincheira. Ali, no meio da neve, eles fariam um avanço que demonstraria o horror das batalhas para os defensores russos e também para os atacantes. A neve absorveria sangue e fogo suficientes para manchar para sempre o local com tristeza. Os soldados russos seguiram um caminho parecido, avançando sobre um campo gelado, colocando as AKs para funcionarem na direção dos adversários. Assim, em campo aberto, viram alguns dos seus tombarem enquanto rumaram para as trincheiras. Era a história dos soldados nas batalhas por Novo-Mikhailivka e por Vuhledar. Toda guerra tem seu custo. O ser humano está disposto a pagar esse preço de diferentes maneiras. Os líderes aceitam o sacrifício de seu povo em troca da chance de glória, de serem declarados vencedores ou simplesmente assinarem um tratado para se renderem, arriscando a ainda viver em opulência, negando os resultados frente à população, apesar de alguns ainda arriscarem suas cabeças no processo. Os patriotas aceitam o preço de suas vidas ao lutarem em prol de seu país ou de uma propaganda a qual foram expostos. Outros trocam seus anos de vida ou sanidade pelos salários oferecidos para irem para o fronte. O preço foi pago por muitos, apesar de que por nenhum dos líderes, ainda no fim de 2023 e no princípio de 2024, quando russos e ucranianos lutaram por Vuhledar e por Novo-Mikhailivka, ou Novo-Mikhailovka. O fogo devorou a carne de muitos soldados e blindados na região, alimentando-se no verão e no inverno do que foi jogado no campo de batalha. Alguns homens foram forjados nas chamas da guerra, endurecidos sob a artilharia, lutando por meses apenas para essa alma dura ser quebrada de vez por um drone em seu mergulho mortal. Tantos ficaram com seus corpos presos no metal nas estradas para Vuhledar ou Novo-Mikhailivka. Essa é uma história sobre esses preços, sobre vitórias pessoais, vitórias de líderes, derrotas mortais ou recuos por uma mera questão de sobrevivência. São histórias de homens que desafiaram a morte e muitas vezes perderam o desafio. Aqueles que a superaram frequentemente não tinham sorrisos no rosto para contarem suas histórias. Os drones russos faziam sua procura pelos combatentes ucranianos escondidos em Novo-Mikhailivka. Seus kamikazes travaram as câmeras nas casas da vila, procurando destruir tudo e liberar a área para que as forças pudessem atravessar o campo e tomar a região, abrindo espaço para tantas rotas como a preciosa e sangrenta Vuhledar, mais ao sul. O soldado de nome de guerra Gagauz viu as bombas estourarem durante todo o tempo. Houve relatos nas trincheiras de que havia muitos mortos. Os drones traziam imagens horríveis dos restos dos homens ou de feridos que não podiam ser resgatados com tantas bombas descendo. Ele liderava a equipe antitanques em número de abates. Sua intimidade com o FGM-148 Javelin ganhou fama na 79ª Brigada de Assalto Aéreo. Sorria cada vez que o projétil saía do tubo e fazia o voo impiedoso para roer a blindagem dos tanques. Ele se orgulhou de uma batalha anterior, em que, durante a noite, correu para tomar posição diante de um assalto russo. A mira térmica travou no coração de aço do primeiro blindado e o dedo liberou o projétil em fúria para ir dançar com sua vítima. O projétil explodiu enquanto Gagauz preparava o segundo. O comando pediu por outro disparo, apenas para garantir. O primeiro projétil parou o blindado que liderava a coluna. O segundo devorou com a esfera de chamas. Gagauz tinha começado na unidade antitanque no ano anterior. Deram-lhe um Javelin e o barulho do disparo se tornou música enquanto estouraram os avanços russos. O equipamento era do tipo dispare e esqueça, com orientação infravermelha
vermelha automática, permitindo ao usuário buscar cobertura após o lançamento. A ogiva HIT do Javelin destruiu tanques modernos com um ataque de cima para baixo, atingindo a blindagem mais fina, às vezes arrebentando o poderoso T-90 e acabando com tanque e tripulação. O Javelin usou uma ogiva de carga em tandem para superar a blindagem reativa explosiva dos tanques inimigos, que normalmente tornaria as ogivas HIT ineficáveis. Gagauz colocou o Javelin em uso dezenas de vezes desde que os russos começaram seus intensos ataques contra Nova Mikhailivka. Os disparos ruidosos subiram pelos campos, encontrando qualquer veículo orientado pelo comando e destruindo. Eram $200 mil por projétil, arrebentando tanques como o T-90 de $4 milhões ou veículos mais baratos como o BMP-3 de $1 milhão. Esse último geralmente vinha com o bônus de fuzileiros da 155 russa montados em cima, sentindo as chamas do impacto. Aquele era um trabalho árduo e dinâmico. Gagauz tinha 40 veículos inimigos na sua contagem oficial, mas uma vez que os russos tinham tomado uma posição e seus blindados não vinham, voltou para a base para aguardar novas instruções. Era hora de outros trabalharem. Andrei Ivanovich Bilovsky, nome de guerra Billy, era um dos homens por quem Gagauz passava indo para a base e via recebendo as informações para o combate. Eles se olhavam e tudo o que podiam fazer era desejar boa sorte enquanto o outro elogiava pelo trabalho bem feito. Era hora de seguir para a trincheira e tomar de volta as posições que os russos haviam ocupado. Andrei sabia o que significava lutar contra os russos. Esteve nas Forças Armadas em 2007 e saiu, e depois voltou no início da invasão como atirador do 3º Batalhão de Assalto da 79ª. Foi gravemente ferido em setembro de 2023, mas apenas um mês depois despediu-se dos seus pais, da irmã mais velha e do irmão. Voltou para combate, transferido para Donetsk. Naqueles meses em Nova Mikhailivka, viu os TOS despejarem suas munições em trincheiras, na vila ou nos campos. O fogo consumiu muito de seus amigos e o deixou com a alma ferida ao se lembrar deles. Um dia, 2 FAB de mais de 1 tonelada caíram perto da igreja, quebrando tudo o que restava e abalando ainda mais a torre que despontava no meio da destruição. Andrei sentiu os ouvidos unindo por dias depois do som aterrador que se espalhou até chegar à porta do bunker, de onde observou tudo. Enquanto eles se preparavam para o assalto, os drones estavam fazendo a limpeza das colunas que Gagauz havia ajudado a destruir. As granadas caíram sobre homens em desespero, que reconheciam que a única ajuda viria de suas próprias pernas. Seus equipamentos eram destruídos e seus olhares de desespero eram vistos muitas vezes, fosse rolando pelo chão ou quando soterrados pelas explosões. Andrei seguiu para o combate, se lembrando como muitos soldados riam daqueles vídeos, mas poderiam ter o mesmo destino em um ataque falho. Era a guerra, em que o alívio do sofrimento e do medo da morte de um era assistir à desgraça do outro. Levou muito quando Andrei finalmente subiu no transporte blindado para ir até a trincheira russa. O objetivo estava a sudoeste de Nova Mikhailivka, em uma linha de árvores rodeada pelos campos esbranquiçados do inverno. Havia mais de uma posição defensiva russa, enfeitada por blindados destruídos por combates passados. O transporte ucraniano chegou em velocidade máxima, com problemas já no início, quando um dos soldados foi derrubado por um dos solavancos. Os outros, vestidos em suas camuflagens brancas, desceram levantando os rifles e correndo com os disparos de supressão, colocando fogo sobre os russos. Suas pernas movimentavam-se rapidamente, cientes da vida em risco enquanto estivessem de pé. 2 dos 5 se aproximaram rapidamente das valas, com os outros 3 abrindo os flancos por fora. 2 desses últimos se deitaram na neve, enquanto o outro atirou com um dos joelhos no chão.
chão. A primeira das disputas foi contra a posição mais avançada, ao fim da linha de árvores. Os russos tentaram se defender dos ucranianos já nas valas. Um dos atacantes correu para se juntar à dupla dentro da trincheira, somando seu rifle aos disparos ferozes trocados entre as duas partes. Os ucranianos foram se aproximando e a fumaça aumentou no meio dos buracos. O barulho das granadas reverberou no espaço apertado. A explosão retalhou o corpo de um dos defensores. O coração de Andriy bateu forte ao sentir as pancadas dos tiros na terra gelada. Os russos da segunda posição tentaram apoiar seus colegas, mas foram suprimidos pelos homens de fora da trincheira. O fogo desfez gelo, neve e terra logo atrás das posições do russo. A explosão poderosa fez todos se abaixarem. Os ucranianos se aproveitaram para finalmente entrarem no bunker, atirando contra tudo lá dentro. A nova posição foi fundamental, pois os reforços inimigos atiraram granadas e posicionaram seus rifles contra eles. O último de seus homens defendendo a retaguarda havia caído com o avanço inimigo, restando apenas os dois e a dupla do lado de fora, agora apoiada pelo último homem que chegou atrasado. Os disparos adversários os sufocaram dentro dos bunkers. Um dos soldados de fora correu para tomar a posição mais à frente, atirando nos adversários. O segundo tentou seguir, mas algo explodiu diante de seus pés, jogando-o no chão com a perna mutilada pelo fogo. Mais atrás, um dos homens foi ferido por um disparo de AK, deixando mais um gemendo sobre o gelo. Os dois sofriam do lado de fora, e os rifles e as granadas estouraram do lado de dentro. Eram apenas 3 dentro do bunker, vendo que os reforços russos tentavam chegar cada vez mais perto. Um dos homens feridos se arrastou com dificuldade, puxando a perna decepada. Conseguiu cair no meio da vala, próximo ao corpo de um dos compatriotas. Um russo se aproximou ousado, vendo o cadáver de um ucraniano e finalizando um outro mutilado. Os ucranianos acossados contra-atacaram, fazendo-se abaixar atrás da terra. Eram pelo menos 3 soldados do Kremlin se aproximando agora. Eles haviam sido avisados da fragilidade dos ucranianos, então esquentaram mais o combate, enquanto de fora da trincheira o sangue de um dos soldados de Kiev esfriava. Mas também, mais do vermelho tomou as trincheiras quando os soldados do Kremlin foram atingidos. No meio de tantos disparos, 2 dos russos desapareceram no meio dos buracos escuros, doando seu sangue ao solo. O último homem russo soltou um suspiro de alívio quando o apoio chegou das defesas anteriores. Corajoso, ou talvez com a mente danificada pela guerra, o russo herói se arriscou correndo para a posição ucraniana, entrando resoluto na trincheira. Correu até o bunker com a arma em mãos e foi recebido com dezenas de presentes de pouco menos de 6 milímetros cravados no peito. Outro surgiu mais atrás, tão feliz e resoluto quanto o primeiro, viu os buracos no mesmo momento em que os ucranianos apertaram os gatilhos para fazer o homem cair na própria cova. Ao fim, um dos últimos russos correu para fora da trincheira sob o fogo cerrado dos ucranianos. Outro seguiu, ocultando-se abaixo de um pequeno morro. Algo os tocou naquele momento, impedindo que as munições se alojassem em seus corpos. Granadas voaram de ambas as partes, acompanhadas pelas munições dos fuzis. Um dos russos se pôs de pé e atirou contra os ucranianos, suprimindo por tempo suficiente para se juntar ao colega. Continuaram trocando disparos por minutos, até seus corações avisarem para correrem. Tomaram cobertura nos esqueletos gélidos dos blindados, mas começaram a ser acossados pelas granadas. Eles correram desesperados com o fogo que desceu, alimentando o medo que vagou pela alma da dupla. Caíram tantas vezes, esquentados pelas explosões. Os fragmentos que penetraram pelo corpo doíam, mas o medo deu forças para continuarem a corrida até o fim. O drone desistiu de filmar a fuga para voltar até
até a trincheira. Corpos de 2 ucranianos jaziam nas valas. O drone vagou um pouco por ali, tentando averiguar se junto deles estava o cadáver de um russo. Depois foi procurar por mais homens do Kremlin despejados na trincheira ou fora dela, para, por fim, acabar no último dos soldados caídos, cujo sangue desceu e congelou na terra. O drone não viu rostos, apenas corpos, tiros, fogo e fumaça. Não identificou quem era um desses homens. Não viu que Andriy Bilyovsky estava entre eles, caído em combate em 27 de dezembro de 2023. O sangue agora misturado à terra de seu país. Os equipamentos russos queimaram na direção de Novo-Mikhailivka em janeiro de 2024. O fogo se espalhava entre eles, derretendo neve e esquentando os corpos que estavam espalhados em decorrência desse último ataque. Os drones kamikaze se aproveitaram desses alvos fáceis, refestelando-se como corvos no campo de batalha após os combates. O comando russo assistiu aquilo impaciente. A vila precisava ser tomada logo. Isso colocou Vladimir Danil Romanovich na responsabilidade de participar de mais um dos avanços contra as trincheiras ucranianas. Ele saiu de Kizinga, na Buriácia, para lutar pelos fuzileiros da 155. Não participou da conquista de Pavlivka ou do massacre em Vuhledar, ouvindo histórias de heróis da 155ª Brigada de Infantaria Naval de Guardas. Danil soube por seus oficiais, como o tenente sênior Dmitry Vladimirovich Volkovsky, que os bombardeios em Novo-Mikhailivka continuavam, preparando o terreno para a destruição completa que os russos levariam às forças ucranianas. A 79ª não aguentaria muito tempo mais. Havia meses que os assaltos estavam se intensificando. Eram explosões por toda parte, em uma vila que já praticamente nem tinha local onde os ucranianos se esconderam. O tenente Dmitry ordenou aos homens que seguissem para o ataque. Danil se amontoou junto com os outros em um veículo coberto por neve. Eles tentaram se esquentar, mesmo com os flocos gelados caindo sobre si. O blindado parou, colocando os homens para botarem os pés no chão e começarem a corrida pela vida e pela morte. Alguns escorregaram nervosos demais com o que enfrentavam. Outros já seguiram com os rifles em riste. Eles foram se organizando no meio de plantas congeladas. O fuzileiro correu com o RPG apontando, tomando a frente do combate. O disparo gerou uma coluna de fumaça que marcou o alvo do ataque. Começou a corrida que puxou o restante do esquadrão. Atirou algumas vezes, olhando para trás para ver se seus companheiros o seguiram. Aos poucos, a música das outras AK foi se juntando à sua, formando uma sinfonia rumo à trincheira ucraniana. Correram e se abaixaram, mantendo o fogo sobre o inimigo. Um fuzileiro foi atingido, caindo na neve já sem reação. O disparo no modo automático jogou mais munição contra os ucranianos, tentando uma supressão mais eficiente. Alguém tentou ajudar o ferido, enquanto os outros mantiveram os tiros na direção da trincheira. Os homens foram avançando sob os gritos do líder do esquadrão. Ainda não haviam se esquentado no combate. Era preciso colocar as pernas em movimento e os gatilhos pressionados. Mais um caiu na progressão, atingido no flanco no momento em que se distraiu. Os outros foram seguindo, assistindo à morte, torcendo para não se juntarem aos companheiros sangrando na neve. Aos poucos o grupo ganhou coesão no ataque. A PKM ficou apontada para a trincheira, procurando por alvos para cavar munição. Os disparos deram forma à sinfonia russa. Os homens ficaram agrupados no buraco, ouvindo explosões das granadas em volta. Eles se olharam com os rostos marcados pelo cansaço da guerra e cientes de que aquele era mais um dos dias ruins. Mas isso não impedia os gatilhos de liberarem mais munição contra os ucranianos. Danil lamentou pelos amigos perdidos naquele dia. Pensou tanto na vila, nos jogos de hóquei que adorava e nos campos da Buriátia.
conhecia muito da guerra agora, mas pouco da vivência dos homens fora dela. A tomada daquela posição foi dura, com custo alto demais para os russos já no início. Os drones ucranianos vieram logo depois, começando a romper as vidas dos soldados. As granadas quebraram os homens pouco a pouco, matando quem não estava dentro da trincheira. Seu transporte foi destruído, perdido no horizonte. Não dava para fugir. Foi uma trincheira vencida a duras penas. Quando o grupo foi reposto para manter uma posição defensiva, Danil saiu cansado, apenas para ouvir dos oficiais que os ataques ainda não podiam parar. O tenente Dmitri olhava para os homens, pensando o quanto haviam sofrido naqueles combates nas trincheiras. Era nítido como seus olhos perdiam o brilho depois daqueles enfrentamentos. Ele olhava para as planilhas e via os mortos. Nada daquilo importava. Havia mais trincheiras. Hora de chamar os aviões, que os pássaros de metal voassem e liberassem morte para os ucranianos. As FAB caíram nas linhas de árvore, levantando a terra e restos de corpos massacrados dos homens de Kiev. O tenente Dmitri considerava uma verdadeira burrice, uma vontade de morrer, sentir aquelas FAB caindo e ainda tentar defender uma vila que era feita só de ruínas. Um Hammer ucraniano tentou avançar um dia para levar soldados para a rotação. Dmitri ouviu os operadores de drone contando como o FPV desceu sobre o veículo, acabando com os planos de Kiev. Os ucranianos perdidos na noite foram caçados pelas aves de rapina metálicas. Os operadores de drone ficaram animados quando viram aqueles homens desesperados com os unidos do predador rondando à noite. Indefesos, eles apenas sentiam o impacto com as chamas eliminando o frio e a vida. Os golpes foram vistos por Dmitri e tantos outros homens. Eles comemoraram, vendo que a cada morte ucraniana, o inferno das batalhas de Novomikhailivka se aproximava do fim. Depois de terem amaciado os ucranianos, era hora de mais um avanço. O tenente Dmitri anunciou aos homens que era hora de ir. O comando foi passado e os grupos organizados para o combate. Danil estava entre eles. Com um fuzil em mãos, sentiu mais uma vez o frio cortante, tentando dizer para si mesmo que o inverno estava sempre do lado dos russos. Passaram entre os cemitérios de blindados. Foi quando os drones vieram. Todo soldado tinha pavor deles. Uma granada caiu sobre um BMP cheio de fuzileiros. O estouro fez muitos deles pularem do blindado. Um dos tanques seguiu disparando, ignorando o russo caído do lado que foi executado pelo drone. Mas esse quase teve sua vez. O drone kamikaze veio para buscar o monstro de aço, fazendo-o recuar. Os fuzileiros sentiram o coração pular quando a explosão aconteceu a 2 homens de distância acima do BMP. Os tripulantes tinham ordens para recuar, o que acabou deixando homens caídos à mercê dos ataques. Esses soldados perdidos se esconderam na única proteção que tinham, mas não adiantou nada. O fogo os achava, os tanques tentavam, mas uma hora também se viam vítimas e restava a seus pilotos se juntarem aos outros fuzileiros escondidos nos buracos da artilharia. Danil se escondeu junto a todos, morreu junto de todos. Era difícil enganar a morte na Ucrânia. Aos 21 anos, tudo que chegaria na Buriácia seria um cadáver e uma medalha. O jogador de hóquei morreu em 14 de janeiro de 2024. A medalha da Ordem da Coragem seria o que restaria nas mãos dos seus pais. O tenente Dmitri viu o nome de Danil nas listas dos mortos e desaparecidos naquele assalto. Ele mesmo participaria dos próximos, pois ainda havia ordens para tomar Novomikhailivka. Passariam sobre cadáveres dos seus na esperança de somarem a eles cadáveres ucranianos. É o que a guerra geralmente oferece: medalhas e cadáveres. Há homens corajosos que saem dela carregando companheirismo, disciplina, mas também, além disso,
marcas na alma. A guerra é parte da existência do ser humano. Ela vive junto dele desde a primeira vez em que alguém pensou que seria melhor tomar por violência o que desejava, e outros perceberam que apenas a violência poderia os defender. Morte, cadáveres, tristeza, heroísmo, companheirismo, disciplina. Como já foi dito, a guerra tornava o mal algo pior e o bom algo melhor. Mas é preciso adicionar que mesmo os bons estariam eternamente marcados na alma pelo que foi piorado na existência humana. Muito legal,